Eu falei que o assunto era sério, né? Essa história aí traz tantos alertas aí que a gente pode fazer, né, para os nossos filhos. Vendo essa reportagem, passou um filme, né, na nossa cabeça. Uma menina de 12 anos, primeiro de tudo, ela não pode pegar um carro de aplicativo sozinha. Uma menina de 12 anos não pode sair de casa para encontrar um garoto que ela conheceu pela internet. Aí você vê aí o desespero dessa mãe. A gente precisa conversar e conversar sempre com os nossos filhos. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Tem adolescente em casa? Você também já foi adolescente? Conta pra gente alguma situação que você já passou por desobediência também aos seus pais ou então aos seus filhos. Como é que essa conversa rola aí na sua casa? Conta aqui pra gente no nosso WhatsApp, vem cá aqui no nosso estúdio. A gente recebe o doutor Rivelino Amaral, advogado criminalista, está aqui com a gente. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Boa tarde. Elza Leite, psicóloga. Obrigada, Elza, também pela sua participação. E a Vilma, gente, a Vilma Chaves, ela tem adolescente em casa. Você, como mãe de adolescente, vendo essa reportagem, primeiramente, boa tarde, minha amiga. Como é que você se sente? Qual é a sensação vendo essas cenas, essa história? Boa tarde, Beta. É triste, né? A gente vê uma situação dessa. Mas claro que a gente fica doido, né? Se fosse minha filha, eu também ficaria doido. Mas é muito difícil a gente ver um adolescente, né? Eu, por exemplo, a minha filha, ela tem 17. As pessoas acham que ela tem mais do que 17. Às vezes dá 20, 22 anos para ela. Ou seja, ela, hoje, tipo, eu sempre conversei com ela. Não abre a porta para ninguém, não fica com esse negócio de bater papo, negócio de amizade. Uma vez ela teve alguém chamou ela não sei se foi no Facebook, ela veio correndo para mim e falou: mãe, está aqui, está me chamando, então exclui, ela você não conhece. Então, assim, eu conversei muito. Na verdade, eu conversava muito com elas, que eu tinha os meus sobrinhos também, que estavam comigo na época. Sentava à mesa, eu conversava com os 4, né, com as minhas 2 filhas, com meus 2 sobrinhos, e explicava. Apesar que a minha filha, a outra, era difícil. Fez isso já também, me deixou doida, fugiu para outro estado, aí eu fiquei mais doida. Com quantos ainda. anos? Tinha 15 anos. Como é que você descobriu isso? Eu descobri porque eu fiquei doida, na realidade, procurando, não achei. E aí eu me acalmei e Deus falou comigo que ela tinha ido para Minas Gerais. Aí eu falei: Ronaldo, Deus está falando comigo que ela foi para Minas Gerais. Aí ele falou assim: Vilma, você está ficando doida? Eu falei: não estou. Liga lá para a Águia Branca, vamos lá na Águia Branca. Aí ele falou: não, peraí, calma. Aí eu estava muito nervosa, aí ele foi e ligou. Aí tinha o nome dela na lista, que ela realmente tinha ido. Aí, tipo assim, eu me acalmei um pouco, né? Porque já sabia onde estava. Não estava nos casos dos meus parentes, né? Mas eu, pelo menos, eu sabia. Eu liguei para os meus parentes, mas foi muito difícil. Foi uma consequência que ela fez. Ela deixou... Eu fiquei totalmente desesperada nesse dia. E a minha vontade era de pegar a pessoa também que comprou a passagem para ela, né? Aí eu fui na delegacia, aqui em Vitória, dei queixa, fiz tudo o que tinha que ser feito. E para depois ligar para lá, para minha irmã, para falar. E ninguém lá sabia que ela estava. Mas aí eu consegui falar com elas, aí ela conseguiu identificar onde que estava. E aí minha irmã pediu para me deixar lá um pouquinho, para me acalmar, para mim não fazer besteira. Daqui a pouquinho você vai contar para gente o que passava também na cabeça da sua filha, qual foi o argumento dela em relação a isso. Porque, Elza, o que a gente mais vê nos adolescentes, a gente já foi adolescente um dia, é que se a gente põe uma coisa na cabeça, a gente quer chegar a esse objetivo e a gente não pensa nas consequências. E adianta pai e mãe vir conversar, Elza? Ajuda bastante, né? A gente precisa estar o tempo todo orientando. O filho não pode ser treinado só para nos obedecer, ele precisa ser treinado para refletir sobre os riscos e as consequências. E quando a gente pensa na adolescência, a gente está falando numa fase de desenvolvimento que a criança ela é extremamente vulnerável do ponto de vista físico, porque o cérebro ainda não está maduro. Do ponto de vista emocional, ele não tem poder de decisão ainda, ele não tem malícia para poder filtrar se aquela pessoa é mal intencionada. Às vezes ele quer pertencer, às vezes ele está carente, às vezes se aborreceu dentro de casa e está querendo fugir de alguma forma. Ele é extremamente vulnerável do ponto de vista social, então é muito influenciado, né? Esse rapaz se aproveitou da vulnerabilidade dela, jogou uma conversa e essa menina acabou indo com as próprias pernas para um lugar que vai marcar a vida dela para todo sempre. Então, pensando em todo esse contexto, em toda essa vulnerabilidade, a gente precisa ter conversas muito abertas, muito transparentes. O filho precisa também ter um lugar seguro para poder falar sobre as coisas que estão acontecendo no externo,
Porque se a criança tem um lugar que não é um lugar seguro, né, que o tempo todo ela é reprovada, o tempo todo ela é criticada, não tem uma construção de conversa, ela não vai ter vínculo de confiança para te contar sobre as ideias que ela tem, sobre os medos, até sobre os planos que ela está tentando ter. A gente precisa encontrar, né? O filho precisa ter pelo menos uma pessoa de referência do qual ele possa se confidenciar, seja um amigo, um professor, um padrinho, um líder religioso. É importante, por quê? Porque é uma fase de muitas angústias. Eu não sei o que aconteceu no contexto familiar para que essa menina saísse assim. Ela poderia ter ido aprontar, despertar um pouco da curiosidade, a sexualidade também está aflorando, né? Então tem essa coisa de querer paquerar. A gente precisa analisar tudo o que aconteceu para não julgar todas as partes e não condenar também, não revitimizar ela. Agora, ó, o que você fez, você não teve juízo, agora que você vai ter que viver na sua vida. Enfim, são muitas questões que, quanto mais conversa, quanto mais diálogo, quanto mais acolhimento, quanto mais direcionamento o filho receber, melhor. A gente está repercutindo um caso, gente, de uma adolescente, 12 anos, que entrou num carro por aplicativo para encontrar uma pessoa que ela havia conhecido na internet. E aí uma sequência de azar misturado com erro, não é verdade, doutor Rivelino? Já tem muita gente aqui no nosso WhatsApp falando que o motorista por aplicativo foi irresponsável neste caso. Tratando-se de uma criança de 12 anos, ele deveria tomar a ação de ligar para a polícia e informar o ocorrido. Tem uma outra pessoa também fala que, ó, eu acho que o motorista de aplicativo tem responsabilidade sim, gente. É uma criança. Doutor, ninguém melhor do que o senhor para responder isso. Então, na verdade, é uma consequência de sofrimento, né? Que essa menina vai levar para a vida toda. A responsabilidade desse estuprador ela é muito clara, né? E o STF ele já discutiu, que é um ponto importante, assim, as pessoas, a gente tem que fazer flexibilização para saber a idade da vítima. O STF falou que não, se é menor de 14 anos ou se é menor de idade, é como soma matemática. Então, como ele disse, ela disse que tinha 17 anos. A compleição física da pessoa não pode ser suficiente para permitir que ela seja, então, estuprada. Mas o que ele deveria fazer, então, por exemplo, se rolasse uma troca, digamos assim? Ótima pergunta. Uma criança de 12 anos não tem competência para poder anuir, para aceitar. A lei fala isso. O menor de 14 anos, ele nem tem direito de consentir. Então, se houver relação sexual ou ato libidinoso com menor de 14 anos, é estupro. Ela não tem o condão, o poder de consentir. Olha que interessante, não é? Por quê? Porque, como a Elza explicou, o menor de 14 anos, ele está ainda desenvolvendo o seu cérebro, o seu corpo. Então, o entendimento da lei é que os menores de 14 anos não têm nem poder de consentir, ok? E se ela mentir a idade para ele? Não estou falando importa. Que foi exatamente isso, não, tá? Essas são as discussões no mundo acadêmico. Não importa ela mentir. Em primeiro lugar, também, assim, uma menina de 12 anos não parece ter 17 ou 18, enfim, né? Ele fala 17, que continua sendo menor. Então, assim, o entendimento pacificado do STF é esse, que, na verdade, menor de 14 anos não tem direito de consentir. E a compleição física da pessoa, o lugar que ela está, ela estava numa boate e que lá só é permitido entrar maior de 18 anos, então eu entendi que ela era maior de 18 anos. E isso não é suficiente para retirar a responsabilidade dele. Então, ele responde por um crime de estupro de vulnerável, como a reportagem mostrou muito bem. A pena chega até 15 anos. Bom, quanto ao motorista, a meu sentir, a lei fala assim, que as pessoas elas cometem crime dolosamente, quando ela tem intenção de cometer o crime, ou culposamente. Então, se a pessoa tem intenção de cometer o crime, ela comete o crime dolosamente. Se ela não tem intenção, ela pode ter cometido o crime por culpa. E a culpa precisa ter negligência, imprudência ou imperícia. E esse motorista foi negligente. Porque ele... Sabe como a gente faz o bom direito e o melhor direito? Se colocando no lugar da outra pessoa. Será que se fosse a filha dele, ele agiria assim? Né? Então, assim, ele, a meu sentir, foi negligente e, em decorrência disso, ele concorre para o crime de estupro. Porque se ele não tivesse sido negligente, se ele não tivesse abandonado ela na rua sem o celular, ela não teria sido vítima de estupro. Isso é certo. É como soma matemática. Então, a meu sentir, ele vai concorrer, na medida da sua culpabilidade, para o crime de estupro. Ele não cometeu o crime de estupro, mas ele foi
negligente, quer dizer, o crime só aconteceu por causa da ação dele. Então, ele comete um crime culposo. Quer dizer, ele expõe essa criança a uma situação que ela não sabia nem como lidar. Né? E como a lei fala, assim, o menor de 12 anos, ele não tem nem condição de dizer não, de anuir ou de não anuir. Então, a lei fala muito claramente que menor de 12 anos, menor de 14 anos, desculpa, é estupro de vulnerável e a pena é de 15 anos. E a gente está aqui repercutindo muito, né, principalmente a postura também desse motorista. Não é o primeiro caso que a gente sabe de mulheres que foram deixadas na rua por motoristas de aplicativo e terminou assim, terminou mal. Em 2023, o caso da jovem que voltava de um show em Belo Horizonte, revoltou todo mundo, lembra dessa história? Ela havia bebido demais, a jovem, e ela foi deixada na calçada pelo motorista de aplicativo. Aí um homem passou em seguida, pegou essa jovem, a levou desacordada para um campo de futebol, onde ela foi estuprada, gente. O homem que cometeu o crime, o Emerson Carvalho da Silva, de 47 anos, ele foi condenado a 10 anos de prisão. Já o motorista de aplicativo, que deixou a jovem na rua, foi condenado por abandono de incapaz. E aqui no nosso Facebook, olha só o relato interessante da Rosiane Moreira. Ela diz o seguinte: Roberta, boa tarde, eu sou motorista de aplicativo. Certa vez, uma adolescente havia se perdido. Aí, o celular dela estava descarregado e ela me falou que morava em Morada de Laranjeira. O que eu fiz? Eu levei ela em casa. Eu não recebi a corrida, mas a minha consciência ficou tranquila. É essa a postura, doutor Evelino? Na verdade, tem inúmeras opções. Ele pode ir para uma delegacia, ele pode ir para a casa da menina, ele pode pedir o telefone dos pais, enfim, uma infinidade de possibilidades. Procurar a polícia, ou deixar a menina em casa e voltar outro dia, falar com os pais, deixar o telefone dele, enfim. Jamais abandonar essa criança no meio da rua. E mais, sem o celular. Né? Porque se ela tem um celular, ela liga para alguém, pede para um socorro. Quer dizer, então ele limitou de todas as formas a ação ou a reação dela de alguma maneira. E outra coisa, já que ela entregou como garantia o aparelho telefone, né? Ele deveria então deixá-la em casa, claro, né? Na porta de casa, até porque vale mais do que a corrida. Roberta, absolutamente nada justifica essa omissão dele, sabe? Quer dizer, ele foi negligente sim e, a meu sentir, ele concorreu para o crime de estupro, porque o crime de estupro só existiu por causa da ação dele. Olha só, tem gente aqui falando, esse motorista de aplicativo é muito irresponsável, deixar uma criança de 12 anos entrar no carro dele e ainda tem culpa no cartório, ele também é irresponsável. A Juliane também participa com a gente. Boa tarde, sempre conversei com meus filhos sobre o que havia lá fora. Graças a Deus, tudo serviu muito. Eu tenho 2 filhos, hoje tem 25, a Raíssa e o Caio tem 20. Com certeza o motorista errou e precisa pagar, deveria levar a criança para casa e receber em casa. Também tem outro comentário aqui, boa tarde, eu sou pai de 4 filhas, mulheres, e eu acho que os pais têm que sempre estar vistoriando, né, com quem também a filha está interagindo. Vilma, você que já viveu isso na pele, de que maneira que isso serviu como alerta, né, e até mesmo fez com que você se aproximasse ainda mais das suas filhas? Beta, na realidade, eu nunca esperava isso, porque sempre com os meus filhos... Bem pertinho do e microfone. O meu sobrinho também, eles viviam comigo, então não achei justificativa para ela ter feito isso, porque sempre conversei com elas. Na época, antigamente, era o MSN, Orkut, então, assim, eu deixava ver, deixava elas entrarem, então, ensinava, explicava, sempre expliquei. Sempre expliquei para elas, eu não podia ficar batendo papo com pessoas que elas não conheciam, porque era perigoso, e mostrava o porquê do perigo. Então, assim, eu não achei justificativa na minha filha de 15 anos ter feito isso. Eu não achei a justificativa dela. E para mim, assim, para mim foi um choque muito grande, porque eu ficava pensando assim, meu Deus, ela está comendo? Ela está bebendo? Ela está vestindo? Com quem que ela está? Será que a pessoa está fazendo alguma coisa? Eu pensava nisso aí. Será que alguém pegou, estuprou, fez alguma coisa? Sempre eu pensei nisso, eu até descobri aonde que ela estava. Então, assim, eu realmente não achei essa justificativa. Minhas filhas sempre tiveram conversas. Eu sempre conversei sobre escola, sobre telefone, porta. Por exemplo, essa minha outra filha, ela sempre, se eu disser assim, deixava as duas, não abre a porta para estranho, se chamar, não atenda, se for assim, o seu tio ou sua tia, você avisa para mim que eu vou ver se você pode ou não abrir. Mas ela sempre abria a porta para estranho. Não sei. Mesmo com todas as orientações. Mesmo com todas as orientações. Então, não sei qual foi a justificativa. Agora, uma coisa é certa, eu fiquei desesperada.
fiquei muito triste, quer dizer, eu coloquei muita gente envolvendo para poder me ajudar a encontrar. E o que ela queria, Beto? Ela queria liberdade. Ela falou assim, eu não quero ter regra. Ou seja, como que você lidar com uma pessoa que não quer ter regra? Se tudo na vida se tem regra. Você vai sair para trabalhar, você tem regra no seu trabalho. Você vai sair para comer alguma coisa, fazer um lanche no lugar, lá naquele lanchonete tem regra. Como que você não quer ter regra? Elza, vamos lá, 2 pontos. Um que ela tocou que é muito importante, né? A gente está falando aí desses relacionamentos, e hoje mais do que nunca a gente vê isso acontecendo na internet. Como é que pode uma menina de 12 anos estar em contato com um cara de 19 em outro lugar, né? Outro alerta que a gente precisa enfatizar com os nossos filhos, e outro é essa questão que às vezes os pais se esforçam, sim, para alertar os filhos e querem isso, querem uma vida de liberdade. Gente, todo mundo aqui sonhou com os 18 anos de idade. Ah, eu quero morar sozinho, quero tirar a carteira de motorista, eu quero ter meu próprio dinheiro. Todo mundo sonha com essa liberdade. Por quê? Porque as regras, às vezes, são difíceis de se cumprir, porque tem limite. E é uma fase da vida que lidar com esses desafios, com essas regras, não é uma coisa confortável. Eu quero viver as minhas experiências. Como é que a gente pode fazer isso de maneira sábia? A gente precisa desenvolver interesse pelas vivências da criança e do adolescente. Você tem alguma paquera? Deixa eu ver a foto, deixa eu ver se é bonitinho. Ah, como é que está lá na escola? É desenvolver o interesse, se sentir, né, pedir uma autorização para ser incluído naqueles processos e ter sabedoria para ouvir as respostas que vai ter. Porque muitas vezes o seu filho vai chegar para você e já vai falar que ele está tendo um relacionamento sexual. E a gente fica naquele discurso, não, mas você não pode, tem que casar virgem. E às vezes a criança já está nessa prática, cada vez mais cedo, mais precoce. Então a gente também tem que ter maturidade para, às vezes, o menino contar para você que ele já fumou maconha, por exemplo. Às vezes a criança é enorme e ela tem um tamanho enorme, mas ela não tem maturidade, ela não tem malícia. Essa malícia precisa ser desenvolvida. E eu só vou conseguir mostrar os caminhos na medida que eu vivenciar as experiências cada vez mais perto. A grande questão é que a gente não tem muito tempo e nem muita força de vontade para fazer. A gente só direciona, mas às vezes a gente não mostra de fato o caminho. Então, não é tão simples só o discurso. Eles não têm essa capacidade de absorver como nós temos. A coisa é muito mais profunda. E tem que ser, relacionamento estreitado. Senão não funciona, não. Sobre esse assunto, doutor Rivelino, tem até uma mãe participando e falou para mim, o rapaz que encontrar com ela de 19 anos também é culpado, pois a probabilidade dela ter sido, né, estuprada também é por ele, né? Também é a mesma coisa. Quem é esse cara? Por que ele estava marcando com a menina de 12 anos? Tinha que ir atrás dele também. É o comentário dessa participante. Então, olha, quando acontece um crime, é instaurado um inquérito policial, o delegado ouve todo mundo. Vai ouvir porque foi ele, inclusive, que pediu o Uber. Vai ouvir essa pessoa, que pode ser que nem seja uma pessoa de 19 anos, pode ser um homem velho, não é? Um estuprador. Vai ouvir o estuprador, vai ouvir o motorista do Uber, vai ouvir os vizinhos, as pessoas, por exemplo, que eventualmente tiveram contato visual com esses fatos, e, no final das contas, o juiz vai condenar ou absolver alguém. Então, é instaurado um inquérito policial e o delegado ouve todo mundo que foi envolvido e, no final das contas, vai haver uma sentença judicial falando das responsabilidades das pessoas. Eu vou falar como pai agora. Uma coisa importante, 2 coisas importantes, assim, os pais precisam ter acesso ao celular dos filhos. Não tem essa coisa de privacidade. Privacidade quando você tiver a sua individualidade, quando você se formar, quando você tiver a sua vida, se você estiver andando com as suas próprias pernas. Se você é menor de idade, eu penso assim, os pais têm que ter acesso ao celular. Não tem isso, minha privacidade. Não, 0. Segundo... Como é que essa menina marca um encontro, gente, de 12 anos? Outra e a mãe falou coisa. que ela tinha acabado de completar 12 anos. Uma criança. Meu Deus, é inacreditável isso, né? E outra coisa, assim, que eu tenho com os meus filhos, existem aplicativos de celular que você sabe onde seu filho está, né? Então, você consegue ver. Se eu quiser ver onde os meus filhos estão agora, eu consigo pegar o celular e saber. Um está em tal lugar, outro está em tal lugar, chegou a tal hora, ou está se deslocando. Então, que as pessoas baixem esses aplicativos, porque
A função dos pais é justamente isso, é dar orientação, conversar absolutamente tudo, é tentar essa proximidade, né? Ver se as informações se batem, se confere. A gente não pode acreditar cegamente no adolescente nem na criança. A gente precisa conferir se o que ele está trazendo para a gente, de fato, é verdade. Precisa ter Tem até uma pessoa confiança que fala, deles, né? boa tarde, Alberta, a mãe também foi culpada. Se não fosse dessa vez, seria em outra. Mas, às vezes, a mãe não tem nem ideia do que essa menina está fazendo. A Elza até falou isso também comigo aqui, em off. Ah, mas os pais têm responsabilidade sobre isso. A meu sentir, não. Mas também, olha só, o direito também não tem uma tabela para a gente dizer quem fez o quê. Direito é interpretação. Então, assim, eu penso que esse estuprador não adianta ele justificar absolutamente nada, que ele vai responder por o crime de estupro de vulnerável, que a pena é maior do que o crime de estupro, para maior. E esse motorista do aplicativo, ele precisa ser responsabilizado também, porque esse crime de estupro só ocorreu, como eu disse, por conta da negligência dele, sabe? Ele abandonou essa criança no meio da rua. Então, ele tem responsabilidade, sim, com certeza. Tem uma outra participante pelo Facebook, a Márcia Salles, ela fala, a culpa é da mãe, né? A culpa, nesse caso, sempre a culpa da mãe. Na verdade, ela fala ironizando, né? Sempre a culpa é da mãe. A culpa, nesse caso, talvez foi o rapaz da internet, vai saber o que eles conversavam, né? Que induziu ela a fazer algo de errado. A gente vê que tem mães e mães. A Vilma está aqui contando pra gente que ela entrou em desespero, que, na verdade, o que a filha dela, que ela sempre dava uma grande orientação, de acordo com o relato da Vilma, você entrou em desespero porque a filha queria, então, na verdade, liberdade. Vai entender também o que passa na cabeça desses adolescentes, né, Vilma? Isso aí, vai entender. Mas por quê? Porque eu tinha uma sobrinha, que a sobrinha fazia o que bem entendia. Só que a gente, depois, quando eu vim aqui para o Espírito Santo, então a gente foi para a igreja, então a gente conheceu o caminho, então ela estava na igreja também, então aprendeu muitas coisas. Então, ou seja, tudo que a gente podia fazer, a gente fazia. A única coisa assim, que ela me intrigou depois disso foi quando eu pedi a senha do Facebook e ela não quis me dar a senha do Facebook. Porque eu queria entender qual que era o contexto, por que ela tinha feito aquilo tudo. E ela negava. Aí ela me deu a senha, me dava a senha errada. Aí eu me dava outra senha, me dava outra senha errada. Não é essa mesmo. E debochava. Então, aquele começou a criar uma raiz dentro de mim de raiva naquele momento. E aí eu falei com ela, ou você me dá ou você vai apanhar agora. Ou você me dá essa senha porque alguma coisa tem. Porque já fez errado, já fugiu de casa. E ainda vem e não quis me dar a senha. Ela debochava ainda de mim, porque não queria me dar a senha. Aí eu perguntava assim, qual foi o motivo? Porque ela tinha de tudo, comia do bom e do melhor, a gente saía, passeava, ia para a igreja, se divertia. O que ela queria, que eu não deixava, era o seguinte, era ir para essas baladas. Nunca gostei, não gosto e nem deixaria mesmo de ir. Com 15 anos 15 também, anos. Muito menos, né? Vai com quem? Minhas amigas, a mãe dela, eu tenho certeza que as mães não deixavam. Deve ser que fugia. Mas ela envolveu com essas meninas e queria. Aí começou a pular roleta, aí veio todas essas coisas. Gente, até ela fazer 18 anos. Eu acho que dos últimos tempos... eu botei para fora. Nos últimos tempos, um assunto aqui rendeu mais do que rendeu. Tá? Se deixasse, hoje rendia ainda mais. A Silvia fala, é triste e lamentável a situação dessa adolescente. Meu Deus, mas a família tem que vigiar sim. Essa é a verdade. Eu ia até fazer uma pergunta final, Elza, mas nosso tempo acabou. O que fazer com os adolescentes que são um pouco mais impulsivos ainda do que o normal, igual a Vilma está falando, que desafiam ainda mais os pais? Vamos fazer o seguinte, João, pega um vídeo então da Elza que a gente vai depois compartilhar nas nossas redes sociais sobre esse comportamento dos adolescentes que ainda querem enfrentar ainda mais o não do pai e da mãe.